A questão, foi até bom entrar nessa questão de predestinado e, enfim, da ordem natural e de aceitar desse conformismo, né? É que, na Uhum, verdade, há essa dúvida, né? É que se tudo é predestinado, como que é possível ser livre, né? uhum. Isto é uma pergunta, inclusive, que volta no pensamento contemporâneo com um pensador chamado Immanuel Kant, não é? Como é possível ser livre no mundo onde tudo acontece necessariamente? É claro que eu não estou aqui para falar de Kant, né? Mas vamos retornando aqui ao estoicismo. É, a liberdade humana no mundo onde tudo acontece necessariamente, ela está associada à compreensão dessa necessidade pelo ser humano, né? Então, deixe-me tentar dar um exemplo aqui, né? Se você bem compreende que o melhor caminho, ou o caminho mais curto, para atingir determinado ponto que você queira, é este caminho, então que caminho você vai escolher para atingir o mais rapidamente possível esse seu destino? Ou seja, exatamente, né, esta via, este caminho. Então você compreende que este caminho é o caminho mais curto e necessariamente o mais curto, e a partir dessa sua compreensão, você escolhe exatamente aquilo que é necessário. Então, é preciso bem compreender isto para que a gente também possa bem compreender a possibilidade para os estoicos do ser humano ser livre no mundo onde tudo acontece necessariamente. Então, em outros termos, né, para os estoicos, existe o macrocosmos, que é isso mesmo que ainda hoje nós chamamos de cosmos, de universo, de mundo, de existência, né? É o macrocosmos, onde existe uma razão que faz tudo acontecer como necessariamente acontece. Só que para os estoicos, o ser humano, ele é um microcosmos, ou seja, ele é um ser também dotado de razão, uma razão em miniatura, mas que pode reproduzir a ordem macroscópica desse cosmos, né, desse mundo. Então, o ser humano pode, no uso da sua razão, escolher aquilo que é racional. Ora, ele escolhendo, no uso da sua própria capacidade racional, aquilo que é racional, eu estou sendo redundante aqui de propósito, né? Isso coincide com esta razão que ordena todo o universo. Então, tudo aquilo que nós escolhemos, nós seres humanos, escolhemos em conformidade com a razão humana, reproduz a razão de todo o universo. Ou seja, não é, esses acontecimentos necessários do universo. Então, quem escolhe em conformidade com a razão, necessariamente escolhe em conformidade com os destinos do mundo. Então, essa pessoa não sofre. Ela não sofre porque ela não é constrangida por nada. Como eu gosto também de trabalhar, é como se essa pessoa compreendesse o sentido do rio e nadasse no sentido do rio. Então, ela não se sente impedida por nada. Pelo contrário, ela se sente livre, né? Porque ela escolhe em conformidade com esta ordem que ela percebeu no mundo e ela escolhe exatamente nadar no sentido do rio. Ou seja, quem é ignorante, quem não se dedica ao saber, né, à filosofia, e não, portanto, não sabe qual é o sentido da vida, o sentido do rio, corre o risco de tentar nadar contra a corrente. Então é essa pessoa que sofre e se sente impedida, constrangida e não livre. Exatamente essa que, em virtude da sua ignorância, quer dizer, no não uso da sua razão para compreender o sentido da vida, né, faz escolhas contra o sentido da vida. Então, nada na vida dela, por assim dizer, dá certo, né? Então, ela sempre percebe que ela escolheu mal, que ela está sendo impedida, né,
E, portanto, ela se sente e sofre, né, o sentido contrário da vida. É ela que não se, é a pessoa ignorante que não se sente livre. E por fim, né, então, por outro lado, essa pessoa que busca a sabedoria, né, que busca compreender a necessidade do mundo, ela sempre escolhe, porque compreende essa necessidade do mundo, ela sempre escolhe a sua ação, né, na mesma direção em que a vida transcorre. É basicamente isso. Show. É até engraçado porque uma pessoa que sabe, tem noção disso, desse macrocosmos, ela entende que a decisão dela é natural, né? Ela decorre da naturalidade do ser, né? Que é a lógica dele de escolher aquele caminho. E, e no caso da compreensão também, no caso a minha, mas creio que também alguns ouvintes estejam pensando o mesmo, ou não, né? Mas pelo fato de ser natural, a gente tem que entender que infelizmente, o fracasso, o ato de fracassar, ele pode acontecer exatamente por estar no seu livre-arbítrio ali da sua lógica de ter escolhido aquilo, né? Uhum. Enfim, uma Sim, coisa engraçada. sim. Perdão, pode falar. Não, não, é assim, eu acho que realmente a compreensão que predomina hoje, falando de modo bastante amplo, né, bastante geral, a nossa compreensão de liberdade hoje, ela realmente não se coaduna muito com essa concepção de liberdade dos estoicos, né? Porque geralmente o senso comum acredita que livre é aquele que faz o que bem entende, né? Então, que não, ou seja, e para tanto ele tem que estar numa condição de não determinação das coisas. Por isso que nós hoje entendemos, de um modo geral, né, na perspectiva do senso comum, que toda determinação, que toda regra, que toda norma já é ultraje à condição de liberdade do ser humano. Só que sobre isso que a gente tem que refletir, né? Se realmente nós somos livres assim, né? Mesmo quando a gente acredita que a gente está transformando a natureza, nós temos que refletir melhor sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo, né, um engenheiro, né, que quando constrói, pode parecer que ele está criando um artifício humano, né, e podendo contrariar a natureza. Mas se a gente for olhar bem, não é isso que um engenheiro faz, muito pelo contrário. O engenheiro, ele, por assim dizer, ele tem que respeitar, ele sabe que ele tem que respeitar as determinantes do mundo. Todos os cálculos de engenharia, né, expressam, né, essa coadunação do que o ser humano constrói, respeitando as determinantes da natureza. Porque se não respeitar, né, então, digamos assim, né, o que se construiu vem abaixo. Né? Então, assim, essa questão dessa liberdade, que a gente chama até de liberdade metafísica, a liberdade absoluta, ela não existe. Né? Então, mais tarde, né, filósofos mais contemporâneos, como Jean-Paul Sartre, por exemplo, ele vai dizer que liberdade é a possibilidade de escolha. Né? Não é, então ele não confunde a liberdade humana com essa liberdade absoluta e metafísica. Não, todo exercício de liberdade, portanto, toda escolha, ela é feita dentro de determinadas condições. Você tem que avaliar as condições postas, não é, para saber bem decidir. Se você não conhece, não compreende bem as condições em que você vive, você pode escolher mal e sofrer pelas consequências da sua má escolha, que é produto também dessa sua ignorância acerca da sua condição. Uhum, sim.